A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 245 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos chegando na reta final do livro do profeta Ezequiel. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 34 até o capítulo de número 36. Separe um tempo no seu dia, né? Se organize na sua rotina, faça essa leitura com calma, com atenção. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 34 e os versos 23 e 24, os quais dizem assim: Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. O meu servo Davi será o príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o falei. Amém? Bom, nós temos diante de nós uma palavra forte e ao mesmo tempo uma palavra de restauração. No capítulo de número 35, o Senhor tem uma profecia contra o Monte Seir. Fica difícil identificar a quem o Senhor está querendo se referir. Mas quando você vai procurar entender que monte era esse e a que povo pertencia, você vai descobrir que ele está falando daquele mesmo povo de Edom, ou dos seus ancestrais, né? Então Deus está lançando uma profecia contra Edom mais uma vez. E no capítulo 36, Deus ele tem uma repreensão novamente para a casa de Israel sobre os montes, né, que são locais de adoração, mas ao mesmo tempo o Senhor tem uma palavra de restauração para o povo de Israel. E novamente o Senhor vai mostrar para Israel que nem tudo o que ele faz para Israel é por amor de Israel, já que esse Israel estava em uma desobediência desenfreada. Então o que Deus estava fazendo por Israel era por amor do seu próprio nome, porque Deus zela pelo seu nome, pela sua santidade, pela sua verdade. Então diz assim o verso 32 e 33 do capítulo 36, diz assim: Não é por causa de vocês, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: não diga em que eu os purificar no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Observa que Deus tem uma promessa de restauração, mas essa restauração nacional só vai acontecer no dia que as iniquidades de Israel for retirada. E Deus não está fazendo isso porque ama simplesmente Israel, mas Deus tem um amor pelo seu próprio zelo. Deus tem um amor pelo seu próprio nome. E com o comportamento de Israel e Judá, o nome de Deus estava sendo envergonhado. Então, para que Deus não tivesse o seu próprio nome envergonhado, ele promete restaurar Israel e arrancar os pecados de Israel, para que o seu nome não seja profanado, né? Nos nossos dias não é diferente. Muitas das vezes as restaurações que Deus está fazendo em nossa vida não é somente por amor a nós, amados, porque muitas das vezes Deus está preocupado com o seu próprio nome, com o zelo da sua própria pessoa, e então ele tem que demonstrar amor e misericórdia para conosco. Deus é um Deus soberano, sublime e maravilhoso. Tudo o que ele faz é para louvor da sua glória. Amém? Bom, mas o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 34 e 35, no capítulo 34, os versos 23 e 24. E aqui Deus tem uma promessa, que sobre elas quem? As ovelhas, né, de Israel. Haveria um só pastor, ele vai as apacentar
e Deus disse que o pastor dessas ovelhas seria Davi. Será que Deus iria ressuscitar Davi? Quem são essas ovelhas? Por que Deus quer colocar um pastor sobre elas? A primeira pergunta então deve ser: quem são essas ovelhas de quem Deus está falando? As ovelhas são as pessoas da casa de Israel. Isso está descrito lá no verso 31 do capítulo 34, que diz assim: vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Então essas ovelhas que iam ser apacentadas por Davi era a casa de Israel, a casa de Judá. E quem é esse Davi? Deus vai ressuscitar aquele Davi que derrotou Golias? Será que Deus vai fazer um novo Davi? Não. Esse Davi está representando a Jesus. Então, Israel um dia teria um único pastor, como o Novo Testamento também nos ensina, que então haverá um só pastor e um só rebanho, né? Então essa promessa aqui é uma promessa que aponta para Jesus. Então Ezequiel está vendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo apacentando toda a terra de Israel. Mas por que tem essa promessa de que Jesus iria apacentar o povo de Israel? Porque os pastores daquela época, ou seja, os líderes de Israel, não estavam sendo justos. Eles não estavam apacentando as ovelhas. Eles estavam se aproveitando das ovelhas. Então Deus começa o capítulo 34 repreendendo as lideranças de Israel. Porque ele diz assim, capítulo 34, verso 2, parte B: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Ou seja, eram pastores, eram líderes egoístas. Eles não cuidavam do povo. Eles queriam cuidar somente dos seus próprios interesses. Olha o que diz o verso 3. Vocês comem a gordura, vestem-se da lã, matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Olha o que está dizendo, que esse povo usufruía de tudo o que as ovelhas tinham para lhe oferecer. Tudo que as ovelhas produziam, eles usufruíam, mas eles não apacentavam, não cuidavam delas. Hoje nós ainda temos líderes assim, temos pastores assim, mestres, líderes de igreja, de grupos que abusam das pessoas que Deus colocou sob os seus cuidados, cobrando ofertas e outras coisas mais que Deus não estipulou. Então eu não devo ofertar, pastor? Deve ofertar, deve dizimar, são ensinamentos bíblicos. Mas os nossos líderes espirituais não têm o direito de cobrar para orar para nós, de cobrar para lançar uma profecia para nós. Não tem direito de exigir um presente, um agrado, como a gente vê muito na internet aí, né? Esses não são pastores, eles são falsos pastores que estão arrancando tudo que essas ovelhas têm sem oferecer nenhum cuidado para elas. Olha o que diz o verso 4. Olha como eram esses pastores. Além de eles arrancarem o melhor das ovelhas, olha o que eles não faziam. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim, elas se espalham por não haver pastor. Olha que abuso! Além de eles arrancarem o melhor dessas ovelhas, não havia nenhum cuidado. As fracas desfaleciam, as doentes morriam de enfermidade, e as que não estavam enfaixadas pereciam. As que ficavam desgarradas, perdidas, ninguém ia buscar. Então eram homens que não cuidavam do povo de Israel. Então agora nós entendemos que se Israel se afundou tanto em pecados, nem tudo era culpa somente do povo. Uma boa parte dessa culpa era dos líderes de Israel, que não se preocupavam com as pessoas. Quando Deus nos coloca sobre um cargo, sobre uma liderança, não é para nós humilharmos as pessoas, não é para nós nos mostrarmos melhor do que as pessoas, ficarmos nos vangloriando que fazemos mais ou melhor do que elas. Não, o nosso cargo de liderança era para que nós venhamos cuidar das pessoas, zelar das pessoas, demonstrar amor e interesse pela vida delas, né? Mas Deus, como estava indignado com a liderança de Israel, olha o que ele promete no verso 14, parte B. Ali,
elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Por quê? Não por causa daqueles homens. Olha o que diz o verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes e as apacentarei com justiça. Observa que o pastor dessas ovelhas, lá no texto que nós lemos, no verso 23, está falando que é Davi, mas aqui está dizendo que é o Senhor. Então aquele Davi não pode ser o homem que nós conhecemos como rei, e sim Jesus, que ao mesmo tempo que foi homem aqui na terra, ele também é Deus lá nos céus. Então Jesus, ele veio para apacentar o seu povo com justiça e verdade. Observa que tudo que aqueles homens não faziam pelas suas ovelhas, Jesus tem feito por nós. Ele tem buscado cada um de nós quando nós nos perdemos, Ele tem nos trazido de volta quando nós nos desgarramos, Ele tem enfaixado as nossas feridas, Ele tem curado as nossas doenças, Ele tem também julgado aquelas que já estão abarrotadas, aquelas ovelhas arrogantes, soberbas, que só pensam em si mesmas. Ele julga essas daí também. Então nosso Senhor Jesus Cristo é um pastor justo, um pastor honesto, amoroso e misericordioso. Olha que promessa maravilhosa que o nosso Senhor Jesus tem para nós. O verso 17, parte B, diz assim ainda: Eis que julgarei entre as ovelhas e entre carneiros e bodes. Deus, ele vai dizer para nós que além de Jesus sustentar, curar, restaurar as ovelhas necessitadas, e ele ainda vai conseguir separar desse rebanho aquelas ovelhas que não são ovelhas, aquelas ovelhas que não fazem parte do seu pastoreio, que muitas vezes estão ali usufruindo das bênçãos das suas ovelhas, mas que não fazem parte delas. Essas que não são ovelhas serão julgadas e condenadas. Lá no verso 23 ainda, ele diz assim: Porei sobre elas um só pastor. Hoje nós temos vários líderes, vários pastores, várias pessoas responsáveis pela igreja de Jesus. Mas haverá um dia, que é o dia da sua vinda, onde não vai necessitar de nós, vários pastores, vários líderes espirituais. Não, apenas Jesus será o pastor. A Bíblia diz no Novo Testamento que existe um supremo pastor, que é Jesus. Então, quando esse dia chegar, não haverão vários pastores. Somente Jesus vai apacentar o seu povo, né? E ele será o seu único pastor. Olha o que ele diz, verso 24: Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Ele está dizendo, essa não é uma palavra de homem, essa é uma promessa de Deus, aleluia. Então nós podemos confiar nessa promessa. Mas tem mais ainda. Deus, no verso 25, vai renovar aquela aliança que ele vinha falando, a nova aliança. Aqui, ele vai chamar essa nova aliança de uma aliança de paz, o que significa que Deus não quer guerra com a humanidade. Muito pelo contrário, ele quer trazer paz, segurança, justiça e alegria para todos aqueles que creem e confiam no seu santo nome. Amém? Confie no Senhor, Ele é o seu único e suficiente pastor e salvador da sua alma. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha e nos ajuda, Senhor, a sermos melhores. O Senhor hoje nos prometeu palavras maravilhosas, palavras de restauração, palavras de transformação, mas o Senhor prometeu também ser o nosso único pastor, aquele que cuida, que zela, que cura, que restaura, que fortalece, que busca, que traz, que abraça. Ó Senhor, que nós venhamos ser as suas ovelhas. Como já dizia o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Eu creio, ó Pai, que se o Senhor estiver apacentando o meu coração, creio que se o Senhor estiver apacentando a alma do meu irmão, nada vai nos faltar, porque o Senhor nos provê exatamente tudo o que nós temos precisado. Cuida de nós, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like no vídeo, compartilha essa mensagem com alguém que precisa e se inscreva no canal caso você não seja um inscrito ainda. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.